Outro aspecto muito importante das constelações é que a gente segue as 3 leis sistêmicas, que são pertencimento, ordem e equilíbrio. O que essas 3 leis mostram pra gente? Todas as nossas relações precisam ser pautadas nesses 3 princípios, que são pertencimento. Eu preciso pertencer à minha família para que eu possa ir para o mundo confiante de quem eu sou. Se eu não sinto que eu pertenço à minha família, ou existem 2 situações, ou eu vou tentar a todo custo me sentir pertencente, seja por meio das crenças limitantes que tem na nossa família, então a gente não vai fazer dinheiro para ser igual aos nossos antepassados, ou a gente vai tentar engordar para ser igual às pessoas da nossa família, ou eu não vou... isso acontece muito também com relacionamento. Eu não acho um par porque eu tô sendo leal à minha tia-avó, que nunca conseguiu se casar e ter filhos. E às vezes eu nem sabia da existência dessa pessoa. Por isso que as constelações são muito importantes. Se a gente traz para o nosso consciente, a gente tem o poder de escolha, de fazer diferente e entender que, independente da forma com que eu haja, independente da forma com que eu decida viver a minha vida, com que eu decida me relacionar, eu sempre vou pertencer à minha família de origem. Uma outra situação que pode acontecer muito é, se eu não me sinto pertencente à minha família de origem, eu vou tentar pertencer a diferentes grupos sociais. E aí isso pode ser muito prejudicial para nós, porque cada grupo que a gente encontra ao longo da nossa vida tem as suas características. E aí a gente tenta se moldar para caber nesses grupos, porque eu quero parecer com eles, mas eu não pareço. Então eu começo a mudar meu cabelo, eu começo a mudar tudo, os meus conceitos, a forma de agir, para eu me encaixar nesses grupos. Quando na verdade eu tô me afastando da minha essência, deixando de descobrir quem eu sou para me encaixar num grupo. Quando na verdade você tinha que olhar para sua família, olhar e falar, sim, eu pertenço. Depois disso, a gente tem a segunda lei, que é a lei da ordem. Dentro do seu sistema familiar de origem, você precisa ocupar o seu lugar. Seja o seu lugar de filha, o seu lugar de filho. Por exemplo, você precisa respeitar muito a hierarquia com relação ao seu pai e à sua mãe. Você não pode enxergar o seu pai ou a sua mãe como menores do que você. É como se você tentasse se colocar no lugar deles, sabe? Ser mãe da sua mãe, ser parceira do seu pai ou ser mãe do seu pai. Isso é muito prejudicial quando a gente vai olhar para a nossa vida e para como fica a nossa relação para com os nossos pais. Então, sempre que a gente olha dentro do sistema familiar de origem, porque o seu de destino é você que faz a partir do momento que você se casa e tem os seus filhos, se você decida ter. Mas no seu de origem, você sempre é a pequena. Bonitinha, mas é pequena comparada aos seus pais. Você nunca vai conseguir resolver os problemas dos seus pais. Eles são muito grandes. Não tente ser mamãe da sua mãe ou mamãe do seu pai. Eles precisam escolher o destino deles e a gente tem que respeitar isso, porque nessa relação você é só a pequena, você é só o pequeno. A terceira lei é a lei do equilíbrio, e para isso eu vou utilizar a relação de amizade, que eu acho que é um pouco mais fácil de entender. Vamos supor que essa amiga sempre te liga no seu aniversário, vocês sempre marcam para fazer alguma coisa, ela sempre tá junto, ela sempre tenta te dar presente caro, sempre tá junto com você. Chegou uma vez em que você não lembrou do aniversário dela, você estava corrido, estava olhando para os seus filhos, estava viajando, você esqueceu de ligar para ela no aniversário. E o que acontece? Toda vez que essa amiga liga para você no seu aniversário, ou te visita para te dar um presente, ou faz alguma coisa por você, essa relação fica muito pesada. Você não suporta ver esse esforço da sua amiga, apesar dela estar sendo muito boazinha.
Você fala, puxa, você não consegue olhar para ela, olhar para essa ação dela, sem olhar com culpa pelo que você fez. Você só lembra. Esse comportamento dela parece que só reforça aquele comportamento que você teve de não lembrar dela. E aí você começa a fazer o quê? A se afastar dessa amiga. Porque é como se você estivesse em uma eterna dívida com essa pessoa. Você não consegue mais nem endereçar o assunto, falar sobre isso, você sente vergonha. E aí fica aquela coisa super complicada. Então, para que uma relação tenha o equilíbrio de troca, as pessoas precisam se doar da mesma forma. Por que às vezes, dentro de um relacionamento amoroso, a pessoa vai embora, termina com você, te abandona, vamos colocar assim, e você fala, mas eu fiz tudo pra esse cara, nossa, eu dava de tudo e não sei o quê. Justamente por isso. Era muito pesada a relação para ele. Ele não conseguia te recompensar com tudo que você dava. Então, o que a gente faz? A gente busca equilíbrio dentro das relações. Não dá para um dar demais e outro só receber. A balança tem que bater. E a partir do momento em que a gente encontra esse desequilíbrio, o que a sua bonequinha deveria ter feito? Ter ido comunicar e conversar cara a cara com essa amiga. Mas muitas vezes é difícil para a gente entender isso. Então, isso aqui é só eu quis fazer um apanhado das 3 leis sistêmicas com um exemplo de cada um, para que vocês possam começar a entender que as constelações elas estão presentes na nossa vida, né? Os preceitos dela estão presentes na nossa vida, ou deveriam estar, porque quanto mais a gente busca esse equilíbrio, mais a gente busca colocar ordem no amor. Eu falo que constelação é colocar ordem no amor. E sem ordem a gente não ama de uma forma saudável, a gente não ama da forma que o amor deve ser. O amor deve ser livre, o amor deve ser dado em equilíbrio. Porque quando a gente olha no final do dia, você tem que se sentir bem. As pessoas ao seu redor têm que se sentir leves também. As coisas não precisam ser pesadas. Então fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.